A graça e a paz e a misericórdia para que esteja com cada um dos irmãos. Glória a Deus, nós estamos aí mais um domingo na presença do Senhor e depois de mais uma semana dessa pandemia, da gente estar meio que isolado uns dos outros, mas nós estamos aqui de volta, né? Trazendo a palavra de Deus ao coração da igreja, que cada um dos irmãos possam meditar nessa palavra, que essas palavras sejam edificantes. E apesar de não podermos estar nos reunindo, né, fisicamente, nós continuamos como família batista em Corguinho, unidos, orando uns pelos outros, nos preocupando uns com os outros e procurando viver o que a palavra de Deus nos diz, o caminho de obediência e de santificação. E diante dessa palavra nós vemos que a palavra de Deus, nós meditamos na semana passada sobre o livro de Apocalipse, a carta do apóstolo João à igreja de Laodiceia, e nós vimos o que a palavra de Deus nos diz. No capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, que não és frio nem quente, oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio e nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Então nós meditamos sobre esse texto e vimos que o melhor caminho para nós é procurarmos ser fiéis a Deus, tementes a Deus, buscarmos a presença de Deus, sermos fervorosos e decididos naquilo que a gente precisa fazer diante do Senhor, estarmos sempre dispostos a buscar cada vez mais entender o propósito de Deus, entender os planos de Deus na nossa vida, nos acontecimentos diários, nas nossas experiências, e perceber que o Senhor é Ele quem nos governa, é Ele que está no controle da nossa vida, e que todas as coisas, aquelas que nós entendemos que sejam boas para nós e aquelas não tão boas, mas que todas as coisas elas são para o nosso proveito. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala aos Romanos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então precisamos ser quentes, sim, ouvindo a voz do Senhor, buscando a voz do Senhor, como ele diz nesse próprio texto, né? Ele diz assim: aconselho-te que compres de mim ouro purificado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te cubras, e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os olhos e possas enxergar. Então, todas as ferramentas que nós precisamos para sermos quentes, sermos fervorosos, sermos atuantes, sermos operosos na presença de Deus, Ele já nos concede aqui. Ele fala assim: compra de mim de graça. O Senhor Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Nós agora que fomos atraídos pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua graça, agora estaremos nos aperfeiçoando, né? Buscando a santificação sem a qual, diz o escritor aos Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ser quente é isso, é buscar a santificação, é buscar o colírio de Deus para enxergarmos a vida e os acontecimentos espirituais, a ação de Deus na nossa vida, é estarmos vestidos com as vestimentas da justiça divina, que é andar em obediência, amando nossos irmãos, amando até mesmo nossos inimigos, orando por eles, vivendo em obediência aos princípios, aos governantes deste mundo,
ainda que aquelas ordens a gente não concorde com ela por muitas vezes, a gente não é dizer que a gente concorda com elas, mas a palavra de Deus, ela diz que o Senhor é o Senhor quem coloca os governantes, né? Quando ele chegou perante Pilatos, né? Pilatos falou assim: você não sabia que eu tenho poder para te matar ou para te dar a vida? E Jesus respondeu para ele: nenhum poder tu terias se do alto não lhe fosse dado. Então, saber que a obediência às nossas autoridades também é uma forma de andarmos em justiça, e isso é agradável diante de Deus. E no capítulo 5, que é o objetivo da nossa fala hoje, ele vem falando sobre um acontecimento nos céus, né? Vou ler aqui para nós entendermos. Vi depois a mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, rompendo seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra, era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me, né? Consolou-me. Um porém dos anciãos consolou-me. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono dos 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro em pé, como que imolado, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Digno és tu de receber o livro, de abrir seus selos, pois fostes imolado, e por seu sangue regaste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Resgatastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Perdão, irmãos, a minha vista não está muito boa, né? Preciso comprar o meu óculos. Esse texto, ele fala da situação que nós estávamos distanciados, nosso nome estava lá dentro daquele livro. O livro estava amarrado e todos nós estávamos destinados à perdição. Estávamos todos dentro de um pacotão só, né, destinados ao fogo do inferno. Mas Jesus se entregou, é o Cordeiro que se entregou, ele se interpôs, era o único que poderia pagar o preço para resgatar o livro. Ele pagou com o seu próprio sangue, com a sua crucificação, com os seus sofrimentos. E através desse ato de amor divino, né, um ato que foi completamente de graça, porque nós não merecíamos, através dele, nós fomos resgatados para o Senhor. E aqui é importante a gente entender isso, que nós hoje servimos a Jesus, não é pelo que Jesus pode nos fazer, pelas mesquinharias
das nossas necessidades, das bênçãos que nós procuramos. Mas nós servimos a Jesus pelo que Ele é, pelo perdão dos nossos pecados, por nos ter dado seu próprio sangue para que esse livro fosse aberto, os selos deles fossem arrebentados. E dali ele pudesse então ler o livro, que era o livro da vida, e escrever os nossos nomes lá. Então, irmãos, para nós é muito importante isso. Entendemos que o Senhor é o único que poderia ter dado a nós o escape. E Ele deu. E agora, continuamos aqui sobre esse planeta ainda, caminhando, labutando, vencendo as nossas batalhas. Mas eu gostaria que você guardasse no seu coração todas as lágrimas que você e eu temos derramado sobre essa terra. Nenhuma delas se perdeu. Nenhuma delas se foi esquecida. Aqui o texto nos fala que esses 24 anciãos dizem, ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com sua cítara e taças de ouro. O que tinha nessas taças de ouro? Taças de ouro cheias de incenso, ou seja, é um perfume que Deus que é apresentado diante de Deus, uma oferenda, uma oferta de perfume suave, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as suas orações, elas são colhidas pelos anjos do Senhor nessas taças de ouro e são colocadas diante do Pai. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare, não olhe para trás, olhe para frente, para o autor da nossa salvação. Que Deus nos dê, nesta semana, mais uma semana de vitória. Todas essas coisas fazem parte do nosso mundo atual, mas em nome de Jesus, nenhuma dessas dificuldades, perversidades, injustiças e maldades vai impedir, ou vai deter, ou vai reter a nossa caminhada como servos e filhos de Deus. Tenha um domingo abençoado, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus.